para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação. Há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente Próxima só quer entender, pergunta. Mas a questão não foi orçamentária. porque não foi orçamentária. A questão foi uma que defesa... A posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. A gente quer saber dele. O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram Líder, pelo então conjunto. Sobre 1964, um integrante do bloco que vocês trouxeram aqui, das lideranças que o senhor trouxe aqui, disse que a imprensa tem que fazer a defesa como fez em 1964. Eu quero entender se vocês estão defendendo, como grupo, como bloco, como lideranças, algum tipo de interferência das Forças Armadas nesse processo do Supremo Tribunal Federal? Acho que nós falamos à toa. Peraí. Não. Eu vou responder. Nós estamos falando exatamente o oposto. Peraí, Marcos, eu vou responder. O que a gente quer é democracia. O que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. Hoje há jornalistas perseguidos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade aonde se inclui a imprensa, é que a sociedade aonde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que está acontecendo, porque o mundo está olhando, e não é os Estados Unidos apenas. A Alemanha está se manifestando e a imprensa alemã está se manifestando. A OTAN está se manifestando. E por que a referência a 1964? A referência para a sociedade, a referência sobre golpe veio da sua boca, inclusive. Próxima pergunta. Líder. Próxima pergunta. Outra pergunta, sobre líder, Jair sobre- Bolsonaro, sobre a Exatamente. manifestação das Eu tenho uma lideranças. pergunta em relação à reação que vocês pretendem. Vocês pediram a volta do recesso. Vocês também vão pedir o andamento de propostas como, por exemplo, a PEC contra as decisões monocráticas, a PEC, enfim, acho que tem umas 3 PECs antes do Supremo, nós né? temos, respondendo a sua pergunta, o que nós precisamos agora com urgência é votar medidas que tragam de novo autoridade para o Congresso. Então, nós precisamos votar, sim, a PEC do fim do foro privilegiado. Isso é urgente. Já foi aprovado aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, pronta para ser votado. O que nós queremos também é votar, também saiu do Senado, é PEC também, das decisões monocráticas, para que não possa haver, ela tem que ser submetida à Corte, ao colegiado, afinal de contas, o que está havendo é uma verdadeira violação à natureza do colegiado. O Supremo Tribunal Federal, ele não é uma corte de 11 juízes independentes. É uma corte, as decisões têm que ser tomadas, inclusive decisões de grande impacto, pelo plenário da Casa. Em qualquer tribunal de justiça. Para você declarar uma lei inconstitucional, é preciso ir, o processo, a ação vai para o plenário do tribunal. Como é que isso não acontece no Supremo Tribunal Federal? Então, nós precisamos resgatar esses projetos que estão parados, adormecidos na Câmara dos Deputados para serem votados. E tem muitos outros. Tem a CPI do abuso de autoridade. Nós precisamos que essa CPI seja instaurada. Então, tem muitas medidas para ser a questão dos mandatos também, para ministros. Então, nós temos muito o que fazer dentro da nossa atribuição constitucional. E o que a gente queria, apenas, o que a gente quer, é que o Supremo volte a ser um tribunal que atue dentro das suas competências e atribuições constitucionais. Não queira legislar por nós, porque isso está acontecendo desde o marco temporal. Isso vem acontecendo de forma corriqueira. Meus amigos e a imprensa, eu falo a vocês, nós temos defendido a liberdade de expressão, inclusive dos senhores, há muito tempo. Hoje nós temos jornalistas censurados também. E na Venezuela, o Supremo Tribunal Federal assumiu as funções do parlamento. O parlamento foi fechado. Isso já está acontecendo aqui. Não fecharam as portas, não nos impediram ainda de entrar aqui, mas já está acontecendo. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos a volta
da democracia, com respeito aos poderes da República, com a tripartição dos poderes, com independência e harmonia. Não basta pedir harmonia. Quando dizem, mas não tem harmonia, o Congresso tem parlamentar que ataca, o Supremo, não. Nós atacamos decisões de ministros que violam a Constituição. Meus queridos, querer harmonia entre os poderes sem que haja independência é a mesma coisa que você querer que uma mulher que apanha do marido na rua saia de braços dados com ele para mostrar harmonia para todos e esconder que ela é espancada. Isso não é possível. Harmonia com independência e respeito às funções de cada poder. Só colocar uma questão aqui. Nós fizemos hoje uma reunião virtual. Como Só do PL. Nós vamos ter uma reunião presencial na segunda-feira, das 14 às 17 horas, na liderança do nosso partido, do PL. E de lá, né, uma das coisas que já ficou definida é que nós queremos o fim do recesso branco e queremos uma reunião com o presidente da casa, para que ele, sim, nos ajude a conduzir. Mas vocês já pediram para ele? Esse momento. Ainda será solicitado. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Foi do foro pedido. privilegiado, que todo mundo fala, que beneficia os senadores. Deixa eu quebrar esse paradigma. Foro privilegiado privilegia os ministros. Porque quando a gente começa a fazer movimentações aqui para frear os ataques inconstitucionais do STF, eles procuram os senadores ameaçando a tirar da gaveta algum processo e pautar o processo. Seja processo de crime grave, seja processo de apenas uma denúncia de um partido querendo denegrir a imagem de outro político. Então, eles fazem essa pressão aqui dentro do Congresso e nós não recuamos. Eles fizeram conosco e nós não recuamos. E precisamos que mais parlamentares não recuem, para que a gente possa, de fato, fazer essa votação e acabar com esse foro privilegiado dos ministros e não dos parlamentares. Veja, eu queria só fazer uma observação. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, através de um deputado, pedindo a prisão de Bolsonaro porque ele poderia fugir. O ministro relator acatou. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável. Vocês acham que se Bolsonaro quisesse ter fugido, já não teria fugido? Acharam 10 ou 15 mil dólares? É mesmo? O cara que ganhou 17 milhões de reais de PIX? É uma piada, é uma afronta à inteligência de qualquer um. Então, na verdade, nós sabemos o motivo de cercear a liberdade do presidente Bolsonaro. Ano que vem nós temos uma eleição, o qual faremos maioria nessa casa. Nós faremos pelo menos 42 senadores, escreva o que eu estou falando hoje. E com isso, quem é o maior cabo eleitoral da República Federativa do Brasil e que lidera as pesquisas presidenciais? Jair Messias Bolsonaro. Qual é a forma de calá-lo? Qual é a forma de restringi-lo? Qual é a forma de tentar retirar a força dele? Calando as suas redes sociais, como fizeram com o Luciano Hang em 2022, porque ele tinha a posição clara a favor de Jair Bolsonaro. Mas hoje, nós da direita detemos a maioria dos seguidores e dominamos as redes sociais. As pessoas que não puderem ouvir da boca de Bolsonaro, ouvirá das nossas bocas, nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApps e nas nossas manifestações aqui dentro do plenário do Senado Federal. E nada, um presidente que derrete, que tem já a maioria de pessoas que o consideram ruim ou péssimo, né? Economia destruída, apoio de Irã, Hamas, Venezuela, só gente boa, só gente democrática, só quem respeita a liberdade de expressão, para não dizer o contrário. Então, é um governo perdido, que até agora se culpa Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço. Parem de comédia. Se vocês lerem os 20 pontos principais, o site está no ar, os 20 pontos principais da campanha de Donald Trump e J.D. Vance, tá aí, o site está no ar. Vocês vão ver que países que não respeitam a liberdade de expressão e que perseguem opositores políticos seriam restringidos do mercado americano. Ele falou na campanha dele, não é por causa de Bolsonaro e Eduardo, não.
Senadores, vocês falaram com o Davi Alcolumbre sobre isso, sobre a volta do recesso também? Qual foi a reação do presidente? Não, na segunda-feira será feito o pedido conjunto, unindo todas as lideranças dos outros partidos que não puderam, nessa sexta-feira, primeiro dia do recesso, estar presente, e será feito o manifesto encaminhado para que volte às funções o Congresso Nacional. Lembrando que não é só a grave crise institucional que hoje aparece e se evidencia. É também porque no dia 1º de agosto, as sanções de embargo, pode-se dizer, porque 50% de taxação é embargo, né, elas, em tese, segundo foi dito, serão aplicadas. E o Brasil não está se mexendo. Ninguém foi lá sentar para conversar. Isso aconteceu com diversos países. Vamos parar de achar que a gente é o centro do mundo. Isso aconteceu com a China, que tem diversas divergências ideológicas com os Estados Unidos, mas é o seu maior parceiro comercial. 147% de taxação. Conseguiram, na diplomacia que funcionou, empurrar o prazo e estão lá discutindo condições melhores. Aconteceu com a Argentina, aconteceu com Israel, com a União Europeia, com a Índia, com o Canadá. Com quem sentou é a maneira dos Estados Unidos, com o seu atual presidente, negociar os seus interesses, são interesses dele. Não vou eu aqui avaliar se está certo ou está errado. Ele é o presidente americano, governa dos americanos. O que a gente quer é que o nosso presidente olhe para os produtores que estão com as suas mercadorias estocadas, esperando embarque nos portos, e não sabe o que vai acontecer. Não se sabe quem é o emissário, já foi para os Estados Unidos, já sentou. Ah, mas isso é tudo ideológico. Já sentou, já levantou a bunda da cadeira, foi lá negociar. Os produtores precisam de uma resposta, porque isso diz respeito aos empregos e o desenvolvimento do nosso país. Senador, como vocês falam que há essa questão dessas sanções impostas por Trump também como resultado dessa perseguição que vocês colocam? Sim. De certa forma, não está justificando a ação do Supremo, então, contra... Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, a cada vez mais, ele está dando a sua resposta a quem argue isso. Se a gente realmente é um país livre, é uma democracia, ou se aqui impera a censura, impera numa caneta, numa decisão imperial praticamente, né, a vontade daquele. E isso talvez tenha reafirmado o que está sendo dito, porque não é só os Estados Unidos, vou repetir. A Alemanha já se manifestou, sua imprensa, diga-se lá. A OTAN já se manifestou. Hoje, nos jornais do Rio, tem uma denúncia muito séria de que um emissário do atual governo integrou uma visita, uma missão religiosa na Venezuela para negociar o petróleo com a Venezuela. Está nos jornais do Rio de Janeiro, Correio do Amanhã, está no jornal Agenda do Poder. Isso é muito sério. O país só falta ele se fechar. E a gente está aguardando 1º de agosto para saber. E é isso que a gente está aqui alertando, porque o devido processo legal já foi às favas. A censura já está implementada. A perseguição aos opositores já existe. E dia 1º entra um grande embargo. E a notícia de hoje, nesses jornais do Rio de Janeiro, é que o emissário se miscuiu numa missão religiosa com esse propósito para negociar petróleo com a Venezuela. Estamos a caminho da Venezuela. Só falta fechar as relações comerciais do nosso país. E o presidente Lula, ao não designar alguém de peso para negociar com os Estados Unidos, parece que está navegando nesse rumo. Líder, o senhor acha que, num primeiro momento, parte da oposição celebrou a taxação, incluindo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? O senhor acha que ele culminou nesse processo que foi avançando nos últimos dias de uma defesa de impor condições para que os Estados Unidos voltassem atrás da taxação? Acabei de dizer que os Estados Unidos negocia com a China, que de democrático tem nada. Mas a China também escalou. A maioria dos países, a maioria, você pegar todos esses, você vai ter uns... Você vai ver, isso é uma reação, a retaliação, a reciprocidade, em todos os casos que aconteceram com outros países, em todos não, mas a maioria foi uma primeira resposta, mas nunca deixaram de sentar e negociar. A questão não é retalhar, fazer bravata, reciprocidade, a questão é quem está negociando, porque os produtores, o agronegócio, a indústria brasileira quer essa resposta.
Eu tive ontem na Fiesp, e esse era o tema lá. Quem está negociando? O Lula terceirizou a negociação, são os setores que vão negociar individualmente, estamos acéfalos? Essa que é a pergunta. Negociar faz parte, retaliar, tudo isso faz parte. Para conversar antes de impor as tarifas. Ué, lógico que não. O governo conversou com o encarregado americano, Gabriel Escobar. E Ué. houve uma rodada de negociações no primeiro E tarifado. você sabia que Israel se antecipou para não ser tarifado e deu benefícios fiscais e mesmo assim ele foi tarifado? Bom, vamos entrar. Ué, eu estou falando da China, você está dizendo que não serve. Eu estou dando exemplo de Israel. Desculpa, está respondido. Alguém tem mais perguntas ou podemos encerrar? Encerrando. Obrigado.